Olá, irmãos, mais uma vez aqui com vocês. E dessa vez quero voltar a um assunto que eu já tratei em um dos meus vídeos sobre a questão do novo casamento. Como eu tenho sido muito perguntado sobre essa questão, principalmente porque o meu vídeo coloca uma posição que não é minha, é porque as pessoas perguntam qual é a sua posição. Como é que você pensa? Na verdade, quando a gente expõe um texto bíblico, nós estamos expondo o texto bíblico. Então, quem fala é o texto, não é a minha opinião, não é a opinião de outra pessoa, mas é o que está ali no texto bíblico, né? Então, o texto base da nossa reflexão de hoje volta a ser Mateus capítulo 19, versículo 9, em que ele diz: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Portanto, queridos, nós precisamos olhar para a Bíblia dentro de seu aspecto mais amplo, porque as regras de interpretação nos fazem olhar para todos os ângulos que a Bíblia nos mostra sobre determinado assunto. O que eu queria refletir com os irmãos nessa noite é sobre a palavra porneia, como esta palavra é usada no Novo Testamento e como Jesus a está utilizando nesse texto de Mateus 19:9. Porque há muitas interpretações errôneas em relação a esta questão. Nós sabemos que existem duas cláusulas de exceção para o novo casamento. A primeira, bem clara, é a questão da viuvez, quando o cônjuge é viúvo, e quanto a isso não há nenhuma discussão em relação a este assunto. Mas quando se trata do termo porneia, muitas pessoas entendem que ali que é a segunda cláusula de exceção colocada na questão do novo casamento. As pessoas interpretam como sendo ali adultério, né? Porneia como sendo adultério. E, na verdade, a gente precisa entender que essa palavra é muito ampla. Ela significa imoralidade sexual. Se a gente for ver ao longo do Novo Testamento, ela é traduzida de várias maneiras. Ela é traduzida como imoralidade sexual, realmente, mas também como impureza, como prostituição, como bastardo, ali em João 8:41, é um bastardo, né? Não é filho natural, né? Com malícia, tá? Como imoralidade, como impureza, como impudicícia, né? Então tem várias aí traduções. O que importa para a gente, dentro desse contexto, é nós entendermos como Jesus está usando esta palavra aqui em Mateus 19 e em Mateus 5, que são os dois únicos versículos em que existe essa cláusula de exceção, utilizando aí a palavra porneia. Então, nesse versículo de número 9 do capítulo 15 de Mateus, a gente sabe o contexto, né? Eu já falei da outra vez, o contexto é o confronto ali dos fariseus com Jesus, que queriam colocá-lo em uma situação difícil. Havia ali a questão de Herodes, né, que havia adulterado com a sua cunhada, casado com a sua cunhada, e eles vão ali para tentar colocar Jesus não apenas contra o poder político de Herodes, mas contra a própria lei. Vai encontrar ali algo que pudesse acusar Jesus, porque a lei, em Deuteronômio 24, também
aprovava ali o divórcio, né? E Jesus, então, eles então perguntam a Jesus se poderia se separar por qualquer motivo. E a resposta bem clara de Jesus ali é que não. Não pode se separar o homem por qualquer motivo, né? E aí é que eles questionam, então por que que Moisés deu esta autorização? Porque aí eles queriam exatamente encontrar em Jesus alguma falha para poder apontá-lo e assim condená-lo. Logicamente, Jesus disse que veio para cumprir a lei, e não para revogá-la, e não para contrariá-la, né? Então a gente tem que entender que o olhar de Jesus nesse momento era um olhar em que ele teria, ao mesmo tempo que explicar o seu posicionamento, mas que seu posicionamento fosse de acordo com a lei. E ali então ele diz que Moisés permitiu o divórcio pela dureza do coração dos homens, ou seja, pelo pecado dos homens no seu coração. O que implica automaticamente que essa cláusula de exceção ali no Antigo Testamento, ela cai com a conversão, né? Quando se transforma um coração de pedra em um coração de carne. Mas mesmo assim, considerando não mais o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, Jesus dá a posição dele, porque ele diz que nem sempre foi assim. Ou seja, existe momentos em que há essa possibilidade, mas também momentos em que não é permitido. E Jesus então, remete ao princípio. O princípio é que Deus uniu o homem e a sua mulher e os dois se tornaram uma só carne. Este é a lei, né? Então, o que estava em discussão ali? Os fariseus, os judeus, eles defendiam duas correntes ali de pensamento, que era de Hilel e de Shammai, né? Hilel dizia que se podia se converter, né, por qualquer motivo. Shammai dizia que era apenas aquilo que estava na lei, né, que a imoralidade ali seria a questão do adultério, né? E então Jesus diz, olha, não é nem Hilel, não é nem Shammai, quer dizer, não é nem dos dois, não é homem nenhum que define isso, tá? Quem define essa questão é Deus, porque o casamento é uma instituição divina, não é algo do homem, então o homem não pode se manifestar em relação a essa questão. Mas ele então disse, mas eu vos digo, e aí é que ele entra com a questão, tornando claro aquilo que Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4, queria dizer quando permitiu ali o divórcio. E ele diz então, eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas ou por imoralidade sexual, a NVI traduz dessa forma, né? Por imoralidade sexual, que é o que realmente significa a palavra, e casar com outra comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então a gente percebe aqui que Jesus realmente ele atende essa cláusula de exceção para o caso de porneia. O que a gente precisa entender nesse texto é o que Jesus está querendo dizer aqui por porneia, né? Porque essa imoralidade sexual, ela tem esse conceito amplo, onde você pode até incluir aí adultério dentro desse conceito. Mas o que Jesus está colocando aqui como porneia nunca foi adultério, né? Porque Jesus ele faz bem claro aqui a distinção entre a porneia enquanto imoralidade sexual e adultério. Quando a gente vai para o texto original, né, a gente percebe que Jesus usa porneia para a imoralidade sexual, mas ele usa a palavra moicheia para adultério, né? Porque ele usa as duas palavras aqui. Ele usa imoralidade sexual e ele usa adultério. Então são dois conceitos diferentes que são usados aqui por Jesus. E muitas pessoas podem dizer, não, mas estão aí como sinônimas, mas não é. Jesus não usa como sinônimo. Jesus usa de acordo com a lei,
né? Porque a lei ela tem um fim para os casos de adultério, que era o apedrejamento, né? Quando você vai para Deuteronômio, ele fala do adultério, não é? O juízo sobre o adultério era o apedrejamento. Então são duas questões diferentes. Uma é a porneia, a imoralidade sexual, e a outra é adultério. Jesus usa porneia para imoralidade sexual e moicheia para adultério, né? E aí vocês podem, então, replicar isso e pensar, não, está sinônimo aí. Então vamos ver os contextos em que Jesus usa a palavra porneia e como ele faz distinção entre as duas coisas, não é? Se a gente for para Mateus capítulo 5, versículo 32, que é exatamente o versículo paralelo dessa questão, ali diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de imoralidade sexual, que é a cláusula de exceção, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então vejam, mesmo no caso da pessoa inocente, do cônjuge inocente, quem casar com ele ou com ela após ser repudiada comete adultério. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção é que Jesus usa porneia para imoralidade sexual e ele usa moicheia para adultério. Portanto, ele faz uma distinção. Quando ele usa adultério, ele usa moicheia, que é o conceito realmente de adultério aqui no Novo Testamento, não é? E quando ele usa imoralidade sexual, que são outras coisas, ele então usa aqui porneia. Se você pode dizer, não, mas é o mesmo texto, não existe outro texto em que Jesus faz essa diferença? Existe sim. Em Mateus 15, 19, que Jesus está falando ali do coração, né, das coisas que mais vêm do coração, ele diz, porque do coração procedem. Mateus 15, 19, ele diz, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, quando Jesus está usando aqui, né, ele usa os dois termos na sequência, adultério e prostituição. E ele usa aqui em adultério a palavra moicheia, e prostituição ele usa a palavra porneia, né? Então Jesus está fazendo aqui uma distinção conceitual quando ele usa as duas palavras, né? Existe uma distinção aí utilizada por Jesus. Lá em Marcos 7, 21, né, que também diz, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, porneia, os furtos, os homicídios e os adultérios, moicheia. Então está bem claro aqui que quando Jesus fala de adultério, ele não usa a palavra porneia. Então, como entender aquilo que Jesus estava querendo dizer dentro do contexto de Mateus 19:9? Se não é adultério, o que significa então aquela palavra ali, né? A gente tem que olhar para Deuteronômio 24, porque Jesus está explicando ali esse contexto, porque foi o questionamento dos fariseus ali com relação à questão por que Moisés deu, não é, ali carta de divórcio, possibilitou a carta de divórcio, né? E então a gente olhando para Deuteronômio 24, de 1 a 4, principalmente no primeiro versículo, que diz: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir para a sua casa, né? Então manda ela para a sua casa, tá? Então vejam, a questão aqui é o homem casa e aí logo ao casar ela encontra nela coisa indecente,
né? Então, Jesus vai explicar exatamente essa questão. Quando ele fala, né, em Mateus 19, 9, ele diz que ali, exceto no caso de porneia, ele está falando da mulher, ou vamos aqui colocar cônjuge, né, porque pode ser tanto a mulher como o homem, que teve relações sexuais, por isso é fornicação, prostituição, né? É traduzido muito por essa questão imoralidade sexual dentro desse contexto da fornicação ou da prostituição. A mulher que teve relações sexuais antes do casamento, sem que o marido soubesse, e ele descobre depois do casamento, a coisa aparece ali. Então, nesse caso aí, é que Jesus está usando o termo porneia, né? Porque foi descoberto uma atitude de fornicação, prostituição do cônjuge, sem que o outro soubesse no momento ali do casamento. Então, após o casamento, exceto essa condição, que é a única cláusula de exceção, tá? Então, Jesus ele vai dizer que todo aquele que se divorciar e casar com outra se torna adúltero, né? Então, a palavra que Jesus usa para adultério é moicheia e não porneia, tá? Então, queridos, espero que, fazendo exegese do texto como um todo, olhando o que Jesus realmente queria dizer com esta palavra, nós possamos entender que só existem duas cláusulas de exceção na questão do novo casamento. A primeira é viuvez, né? Então, se você é viúvo ou se você é viúva, não existe nenhuma discussão em relação a este assunto do novo casamento. Na questão do divorciado, né? Então, neste caso, Jesus diz que só existe uma possibilidade, que é o caso de porneia. Não é moicheia, não é caso de adultério, mas porneia, imoralidade sexual, que acontece, né, pela prostituição, fornicação do homem ou da mulher antes do casamento, sem que o cônjuge soubesse, e ali, após o casamento, como diz aqui Deuteronômio 24, 1, se o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, quer dizer, após o casamento, ele achou coisa ali indecente nela, logo após ali, né? Quando se unem, então é a mulher que não é mais virgem, né, no caso, que era algo que era uma coisa inconcebível, inaceitável, né, o casamento de mulheres não virgens, né, tinham, portanto, uma vida sexual ativa antes do casamento. Nesse caso aí, é possível estar dentro desta cláusula de exceção aqui colocada por Jesus. Não vamos mais confundir, tá, irmãos? Não vamos mais confundir. E aí algumas pessoas podem perguntar, bom, então, se eu não posso casar, como é que eu fico? Tá? Jesus disse que uns são feitos eunucos, outros se fazem eunucos, outros nascem eunucos. No caso, o que se faz eunuco é exatamente isso, pelo reino dos céus. A pessoa não pode mais casar, não pode casar porque se torna adúltero, estando em adultério, está em pecado e, portanto, não está mais ali debaixo, né, da graça, né, de Deus, né? Então, olhando para esse texto, tá certo? Você que busca a sua felicidade, eu quero dizer para você que felicidade, casamento não traz felicidade, certo? Felicidade é a gente estar dentro, no centro da vontade de Deus. É quando a gente está em obediência total e completa à palavra de Deus. Não existe felicidade fora da palavra de Deus, não existe, né? Então, eu não posso ser feliz? Pode, né? Eu vi uma mensagem de um pregador que disse que muitas pessoas perguntavam isso a ele. Então, ele dizia assim, então, para eu ser feliz, eu preciso assaltar um banco? Né? Eu preciso fazer coisas erradas, eu sou feliz, então Deus vai aceitar, tá certo? Então, ser feliz não é fazer aquilo que está fora da palavra de Deus, mas é estar em obediência completa ali à palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar
que esta palavra ela possa fazer a diferença na sua vida. Que você possa entender que exegeticamente, quando se analisa o texto, Jesus, ele está colocando sim uma cláusula de exceção no caso da porneia, mas porneia aqui Jesus não está dizendo que é adultério, tá? Jesus conceitua adultério de uma forma diferente, é moicheia. Então Jesus está explicando o caso de Deuteronômio 24, que é o caso de fornicação ou prostituição antes do casamento, sem que o cônjuge saiba, e ele descobre, vem à tona após o casamento. Deus abençoe. Estamos aqui, Pastor Roraima, à disposição de qualquer um que possa ou que queira tirar suas dúvidas com relação a essa temática.